a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! E hoje é dia de alta frequência para prosperar, começando a semana nesta frequência já para prosperar. E hoje eu senti de trazer um tema muito interessante. Um tema que ele fala muito sobre por que muitas mulheres acabam não realizando sonho, não prosperando, e principalmente mulheres empreendedoras, que é: você tem medo de ser vista? Oi, Mariana, tudo bem? Como é que você tá, sua linda? Feliz de ter você aqui. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema, que é um tema assim muito sensível e muito pouco falado como deveria. Que é o quê? Você tem medo de ser vista? No dia a dia, você se expressa da forma como você quer se expressar? Você se veste da forma como você gostaria de se vestir? Ou você usa ou não usa coisas porque você tem receio? Isso é algo muito importante, porque às vezes é algo disfarçado de insegurança. E quando você acaba tendo medo de ser visto, você acaba não sendo autêntico. E quando você não é autêntico, você não consegue se conectar com o que você verdadeiramente quer. E isso pode estar disfarçado em coisas pequenas. Eu vou dar um exemplo de uma vez que aconteceu comigo, né? Eu amo acessórios diferentes. Dá pra perceber, né? Esse aqui, inclusive, é da Pérola Bittencourt Acessórios. E teve uma época que eu fazia uma coleção, que era uma coleção de doces. Era Candy Girl. E essa coleção de doces, eu tinha feito um anel de brigadeiro muito bonito, daqueles que os clientes amavam ele. Ele já saiu de linha, eu não faço mais ele no momento. Mas ele era um anel, assim, que chamava muita atenção, que ele era um brigadeirinho mesmo, inteiro em pezinho, e ficava lindo. Eu lembro uma vez que eu fui no dermatologista e uma moça que tava lá, a atendente, ela virou pra mim e falou: Nossa, esse anel é lindo, mas ele é estiloso demais pra mim. Isso me chamou a atenção. Eu falei: Como assim é estiloso demais pra você? Ah, eu queria usar, mas eu acho que não combina comigo e tal. Mas ela nunca tinha testado. Não é algo do tipo: Ah, eu comprei, usei e não combina comigo. E isso me gerou um desconforto muito grande, que eu falei: Como é que uma pessoa fala que aquilo não é pra ela se ela nem testou aquilo? Se ela nem experimentou viver aquilo. Porque tem coisas que sim, não são pra nós, no sentido de não combina. Mas se você não testou viver isso, isso é um medo. Isso é uma insegurança. Provavelmente é um medo de ser julgado, é um medo de alguém falar pra você que aquilo não é bonito. É uma insegurança, um medo de você trazer algo na tua imagem, na tua vida, que desconecte o que você acredita que os outros pensam a seu respeito, que manchem a sua imagem. Só que às vezes isso é simplesmente uma sabotagem para você não ser quem você é. E quando você não é verdadeiramente você, a verdadeira prosperidade não se conecta. Os verdadeiros relacionamentos você acaba não conseguindo ter. O dinheiro que você gostaria de ter você não consegue manter porque você não é quem você verdadeiramente veio ser. Você não consegue se mostrar para o mundo desta forma. Você não consegue, às vezes, nem admitir isso. E eu me recuso a ouvir isso porque, gente, não é que você não sente insegurança na vida. As pessoas confundem não ter medo com aí eu vou fazer. Não é sobre não ter medo. É o que você não se permite não viver. E você vai lá e você faz. Você vive. Quem acompanha minha página sabe que eu já troquei de cabelo, de cor de cabelo várias vezes, já rosa, roxo, enfim. Várias cores de cabelo. Se eu estiver preocupado com o que vão pensar ao meu respeito, principalmente eu que trabalho em redes sociais, eu não vou fazer nada. Só que ao mesmo tempo eu vou me privar de ser quem eu sou, de fazer as coisas que eu quero, porque alguém não vai gostar. É isso que a gente tem que tomar o cuidado, porque quando você teme ser visto, você vai se podando. E quando você se poda, você acaba se editando para caber na vida dos outros. Quando você se poda para caber, é a pior coisa que você pode fazer com a tua vida. Porque não tem como você prosperar verdadeiramente quando você está fora de você. Quando você não é autêntico, porque mesmo que você consiga dinheiro, você não vai ser próspero. Porque você vai ser infeliz. Porque você vai estar criando uma imagem que não é você. Eu já ouvi histórias assim. Eu já ouvi histórias de pessoas que ganhavam muito dinheiro
E que chegou um momento que não conseguiram sustentar aquilo porque aquilo não era prosperidade real, porque não era feliz com o que fazia, fazia só pelo dinheiro. E aí acabou saindo de lá, tendo um trabalho que ganhava muito menos, porque aquilo fazia ela feliz, aquilo era compatível com quem aquela pessoa é de verdade. E essas as coisas que a gente tem que entender. Quando você tem medo de ser visto, você segue caminhos que não são compatíveis com você. E você começa a ficar infeliz. Você vai começar a ficar inseguro. E você começa a dar desculpas de que você tem que dar o seu melhor. Mas, na verdade, é uma insegurança de ser visto. Eu vou usar um exemplo de empreendedores, tá? Para ficar mais fácil. Eu atendo muito empreendedor. E muitos deles querem o quê? Melhorar o posicionamento digital. É vender mais aqui pelas redes sociais. E aí, uma das coisas que a gente tem que fazer é fazer um vídeo, gravar uma live. E a pessoa vira e fala, não, eu vou gravar o vídeo quando eu comprar a câmera X, eu vou gravar o vídeo quando aquela minha maquiagem chegar, quando eu emagrecer, quando eu pintar meu cabelo, quando eu fizer minha escova. Daí vai, compra, não grava, a maquiagem chega, não grava, o cabelo fica arrumado, não grava, ou grava um vídeo, não gosta do que viu e nunca mais aparece, ou demora semanas. Isso é o quê? Ah, não, eu quero trazer o melhor. Não, isso é medo. Porque quem não tem medo de ser visto vai fazer com que tem. Quem tem um objetivo, eu não falo nem no medo de ser visto, quem tem um objetivo faz com que tem. Eu tô aqui com vocês. Gente, sabe como eu comecei a fazer live? Eu não tinha tripé. Eu lembro ainda, eu lembro claramente, e hoje se precisar eu ainda faço isso, se por exemplo eu tô num lugar que eu não tenho equipamento, eu pegava caixas de sapato, caixas, até às vezes livros, né? Como você pode perceber, tem bastantes livros aqui. Eu empilhava e criava um suporte na altura que precisava para a câmera me pegar. Tanto é que ele ficava mais para baixo, né? Que aqui eu tô no suporte bonitinho, tal, tem uma iluminação. E não, janela. E era isso, porque era o que eu tinha. E eu precisava fazer. Quem quer fazer algo, quem tem um objetivo muito claro e não se deixa ser travado pelo medo, a gente faz com que tem. Porque não é sobre ser perfeito, é sobre a mensagem chegar. É sobre o que a gente quer fluir. Isso em qualquer área da vida. Eu estou usando de empreendedorismo porque é o meu público maior, mas se você não está fazendo algo usando a desculpa que você não está fazendo, porque você precisa de um corpo melhor, de mais estudo, mais conhecimento, boa tarde. Você só está se enganando, você está insegura, você está com medo. Você está com medo de ser visto, medo que as pessoas olhem para você e não gostem, e que elas não gostem do que elas veem. Só que esse medo te impede de viver a vida dos teus sonhos, de conquistar o relacionamento que você quer viver, de ter o dinheiro na conta que você quer. E digo mais, de ser feliz como você quer. De você poder usar o cabelo que você quer, a roupa que você quer, falar o que você quer. Mas você tá com medo do que os outros vão pensar de você. E às vezes esse medo ele não é óbvio. Como eu falei, você vai falar que não é medo, é porque eu quero dar o meu melhor. Mas precisa ser assim? Desta forma? Eu quero fazer essa provocação aqui para você, porque por muito tempo eu passei por isso. E hoje na minha mentoria, as mulheres que eu atendo, elas sofrem com medo de ser vistas e elas não percebem. Por quê? Porque muitas vezes elas já estão em movimento, elas trazem a opinião delas, elas fazem o vídeo, mas o que acontece? Tem uma limitação, vai só até aqui, não faz tudo, faz uma parte e para. E aí vai ver o que? É medo de ser vista. É medo de ser julgada. E eu vou te falar, e tem gente que ainda fala mais. Que eu vou esperar me sentir pronta. Gente, esse aqui, anota, esse é o maior erro que você pode cometer para prosperar. Para qualquer coisa na tua vida. Eu vou esperar estar pronta para começar. Eu começo depois que eu fizer aquele curso, finalizar aquele curso. Eu começo quando eu me sentir segura. Se você esperar se sentir segura, não ter medo, você não vai fazer. E você precisa, eu preciso trazer essa verdade porque prosperar não é ausência de medo. Prosperar é você se alinhar com a tua coragem
Vencer o seu medo enquanto você está em movimento. Porque se você espera perder o medo, a vergonha, seja o que for para começar, você não vai começar. E como eu sei disso? Porque eu esperei muito tempo. Meus amores, eu esperei muito tempo. Eu tô na internet há mais de 10 anos. Mudei de nicho, como eu falei, eu comecei aqui vendendo acessórios. Ainda vendo acessórios, mas hoje não é o meu empreendimento principal. Eu comecei há mais de 10 anos na rede social. Eu não gostava de... Gente, eu tenho blog. Se vocês procurarem Pérola Bittencourt Acessórios, vocês acham, eu tenho um blog, entendeu? Então, é aquela coisa, eu tô na internet há muitos anos, mas por quê? Eu parava, eu começava porque eu tinha medo, eu tinha insegurança, e entre outras coisas. E quando eu fui realmente, falando, não, é isso que eu quero. Quando eu verdadeiramente decidi, não, eu quero viver do meu empreendimento. Eu tive que começar a me programar, essa é a palavra, para aparecer, para ser vista, para falar a minha opinião, para aparecer aqui, poder abrir uma câmera e fazer uma live, para se eu precisasse, se eu quisesse, fazer uma live completamente sem maquiagem, que coisas que eu já fiz. E eu me treinei para fazer isso, foi um treino, porque, gente, eu odiava fazer vídeo, eu tinha uma insegurança muito grande para fazer vídeo. Eu só fazia vídeo se eu estivesse completamente maquiada. Eu aprendi a me maquiar, E pra fazer vídeo, um vídeo, eu não tô nem falando uma live, eu não fazia se eu não tivesse impecavelmente maquiada. E antigamente tinha uma questão muito importante, eu demorava muito pra me maquiar, porque eu tava aprendendo. Hoje eu me maquio muito mais rápido, né? A menos quando é uma coisa mais elaborada. Mas eu demorava muito pra me maquiar. Então eu demorava tipo 1 hora pra fazer uma maquiagem. E 2 minutos, 5 minutos para fazer um vídeo. Quando eu acabava de fazer aquela maquiagem, eu estava extremamente cansada. Mas eu não me permitia fazer um vídeo se eu não estivesse impecável, porque eu tinha medo de ser vista, eu tinha medo dos julgamentos, eu queria mostrar a minha melhor versão para cá. Só que chegou um momento, um dia, que eu falei, gente, se eu continuar fazendo isso, eu não vou dar conta, porque eu me canso muito nesse processo. Daí eu tenho, um script para fazer 3 a 4 vídeos, mas eu já tô morta, eu tô esgotada só do faz a maquiagem. Como eu tava aprendendo, tira, põe e faz. Era um caos. Até que chegou um momento que eu falei, não dá, não dá. Eu preciso otimizar a minha gravação. Eu preciso me sentir segura. E como é que eu faço isso? Então, no meu caso, particularmente, eu fui fazer as pazes com o espelho. Eu tirei a minha maquiagem, que eu falei, eu vou começar a fazer vídeo com o mínimo viável. E eu gravei, eu tenho esse vídeo até hoje, eu tenho que ver se eu acho pra postar, tenho que ver. Porque eu tenho tanta coisa que eu tenho medo de ter perdido esse vídeo. É o meu primeiro vídeo que eu fiz sem maquiagem. Acho que foi em 2020. Eu fiz um vídeo sem maquiagem, morrendo de medo por dentro. Mas falando justamente que aquela era eu. Trazendo aquele vídeo, postei, na época eu tava vendendo acessórios ainda, não tinha migrado ainda pra parte do desenvolvimento humano. Oi, Simone! E eu fiz um vídeo totalmente sem maquiagem, eu tenho que achar aquele vídeo. Agora que veio na mente, eu tenho que achar aquele vídeo. Falando que eu tava ali aparecendo de cara limpa porque eu precisava, que aquela era eu. E eu comecei a fazer o quê? Treinar a aparecer sem maquiagem. Eu já cheguei a fazer uma live inteira sem maquiagem. Eu tenho um curso que é o Pérolas da Gratidão, que é um curso que é um desafio de 21 dias, que você tem motivos para agradecer, para te conectar com a tua autoestima e tudo mais. Que a live de abertura desse curso eu fiz completamente sem maquiagem. E eu tava super bem, super confortável, porque eu me treinei para me sentir segura sendo eu. E é isso que você tem que entender. Enquanto você não se sentir segura sendo quem você é, mostrando quem você é, independente do que as pessoas vão pensar, a tua prosperidade vai travar. E eu preciso falar isso. Eu tenho uma coisa que eu falo, e eu acho que eu até coloquei um post no sábado que eu falei sobre isso, que é quanto mais eu elevo a minha autoestima, quanto mais eu me aceito, mais dinheiro eu ganho. Porque a minha desconexão da prosperidade vem de uma desconexão e uma falta de aceitação sobre mim. Quando eu vou me aceitando, trazendo, primeiro que eu vou ficando mais natural, vocês se conectam mais comigo e é como se a prosperidade se entendesse. Essa mulher se valoriza, ela tem orgulho de ser quem é, ela não tem medo de mostrar verdadeiramente a essência dela, então eu fico com ela. Porque a prosperidade ela fica com quem se valoriza. Porque o jogo da prosperidade não é fazer dinheiro, não é ter bons relacionamentos, não é sobre ter, é sobre sustentar. É isso que poucas pessoas entenderam. Inclusive no Portal 66, que eu vou começar um tratamento,
que é a ativação de prosperidade em grupo que eu tenho mensalmente, eu vou falar justamente sobre isso. Sobre hábitos que te ajudam a se abrir e sustentar a prosperidade. Porque, gente, nunca foi sobre ganhar. As pessoas param no ganhar. Ganhar é muito mais fácil do que parece. Agora, e sustentar? Você sustenta? Sustentar é o que muda o jogo, porque você pode ganhar dinheiro, mas se você não consegue manter esse dinheiro com você, que adianta? Tem pessoas que ganham salários altíssimos, tanto em empresas, até mesmo empreendedores que ganham, faturam muito alto, mas como internamente ela não sustenta aquela riqueza, ela não se programou para aceitar e sustentar quem ela é e a riqueza que ela adquiriu, aquele dinheiro escorre, ele derrete, ele não fica. Acontecem coisas e o dinheiro vai saindo, porque ela não tem como sustentar aquele dinheiro, porque internamente ela não sustenta a riqueza. A prosperidade, ela é um processo de construção e sustentação. A Pérola de 10 anos atrás, que é aquela que começou a gravar vídeo aqui, não sustenta a prosperidade que eu tenho hoje. Eu sonhava em ter a prosperidade que eu tenho hoje, 10 anos atrás, mas eu não sustentava 1/3 da prosperidade que eu tenho hoje, porque eu não tinha autenticidade, eu não tinha coragem, eu não tinha amor próprio suficiente, eu não tinha aceitação suficiente e coragem para vir aqui e falar, não, eu sou assim. Para que o dinheiro falasse, essa daí merece. Essa daí merece, essa daí faz o que tem que ser feito para eu ficar na vida dela. É sobre sustentar. E você só sustenta o dinheiro quando você sustenta você primeiro. Porque quando você se sustenta, quando você tem coragem de falar, eu vim para isso, eu sou assim, e sinto muito se você gosta de mim ou não, é como se o dinheiro entendesse a tua linguagem. Porque, gente, dinheiro, ele é energia, tá? E energia alta. Dinheiro, ele é energia, como tudo. Só que dinheiro não é uma energia baixinha. Dinheiro é aqui, ó. É alto pra caramba. Então, quanto mais você eleva a tua energia, a tua vitalidade, mais você tem possibilidade de acessar o dinheiro. E por que eu falo possibilidades? Porque, como eu falei, é sustentação. Você pode elevar sua frequência o quanto for, mas você tem hábitos de sustentação? As pessoas falam, Pérola, é só falar, eu sou rico. Não, faz parte. Mas e se você não fizer as atitudes para você ser rico? Quem me acompanha há muito tempo sabe o que eu falo. Prosperidade é estrutura. Eu falo muito sobre você elevar a sua frequência, de você fazer os alinhamentos energéticos, fazer os alinhamentos espirituais. Porque espiritualidade faz parte do processo. Não existe prosperidade sem equilíbrio de espiritualidade. Não existe isso. A gente tem que ser muito claro. Porque é o que aparece para mim. Muitas vezes tem pessoas que eu vou atender que eu falo, teu problema é espiritual, tem que equilibrar isso aqui, você precisa se conectar para que a prosperidade possa fluir. Porque não existe prosperidade real sem você se conectar com quem você é, você aceitar quem você verdadeiramente é, você se permitir ser segura. Quando você tem medo de ser visto, você tem medo de aparecer, é como se você falasse pro dinheiro, eu não tô pronto para você. Por quê? Você não tá pronto para fazer o que precisa ser feito para sustentar. Porque quem sustenta dinheiro é uma pessoa que está disposta a pagar o preço. Você pode ver. Pessoas prósperas, pessoas que você olha e que você fala, essa pessoa tem dinheiro, quais geralmente são os adjetivos que as pessoas dão? Ah, fulano é arrogante. Ah, fulano pensa nele só. Entre outras coisas. Por quê? Porque fulano é uma pessoa ruim? Porque esta pessoa, ela entendeu o jogo, ela entende que se eu não me boto em primeiro lugar na minha vida, se eu não me priorizo, se eu não sei o quão bom eu sou, eu não vou ficar com dinheiro. É sobre você valorizar quem você é e você ser feliz com quem você é, ao invés de tentar ser outra pessoa. Porque o que acontece na maior parte das vezes? As pessoas, elas tentam ser outra pessoa. Elas tentam viver a vida do outro. Já parou, por que os influenciadores fazem tanto sucesso? Influenciadores grandes, como por exemplo a Virgínia. Porque muita gente quer viver aquela vida. Só que viver aquela vida quer ser a Virgínia. Quer ser aquele outro influenciador. Não tem nada de errado você admirar uma pessoa, você olhar para ela com inspiração. Eu tenho pessoas que eu inspiro e eu falo, eu quero viver uma vida assim, mas eu não quero ser aquela pessoa. Eu quero ser a Pérola.
A minha construção é como é que a pérola se torna alguém que dá aquele tipo de vida. Porque, gente, eu não sou a pessoa que é engravatada, eu não tenho esse perfil. Eu tentei até, eu não tenho o perfil da mulher de terninho e tal. Não que eu não goste, tá? Eu posso usar, tem momentos que eu uso, mas isso não é o meu. Não é a minha essência é cor, é turbante. Olha isso aqui, eu tô toda estampada, eu tô com um turbante estampado, uma blusa estampada, algo que justamente muitas pessoas têm medo de combinar estampas. Eu amo, porque eu tenho isso, eu gosto de energia, eu gosto de cor, eu gosto de brilho. Gente, eu amo um glitter. Final de semana eu postei nos stories, eu vou ver se eu trago pro feed. Eu fui no evento de beleza, eu estava com pérolas, borboletas e glitter. E eu estava muito feliz. Porque isso sou eu. Eu não sou essa pessoa formal demais no parecer, porque não é a minha essência. E se eu tentar aparecer assim aqui, eu consigo. Se eu quiser, eu construo esse personagem para você. Mas eu não vou ser feliz. Eu não vou ser feliz. Porque não é sobre o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. É quem eu vou ser para verdadeiramente sustentar esse dinheiro. Essa prosperidade, esse relacionamento. Não é sobre ter, é sobre sustentar. Deixa eu ver aqui, eu já conheci pessoas que ganham salário mínimo, outras ganham muito mais e está com dívidas. É dívidas, né? Acho que é isso. Dívidas ou dúvidas. Agora, depois é dívidas ou dúvidas, que eu vi dívidas e eu falei, não, Thaís, dúvidas, só confirma aqui pra mim. Eu vi, você estava linda. Obrigada, Terezinha. Gente, hoje você também, como hoje você também está linda. Muito obrigada. Gente, é sobre ser. Quando a gente tem medo de ser quem a gente é, a gente tem que... É dívida mesmo. A gente tem que entender por que você tá com medo do teu poder. Segura aí, eu só vou ler de novo. Segura essa frase. Por que você tá com medo do teu poder? Eu já conheci pessoas que ganham um salário mínimo, outros ganham muito mais e estão com dívidas. Por quê? Porque não é sobre quanto você ganha que faz você ter dívidas. Tem pessoas que ganham muito, que estão muito mais endividadas que quem ganha o salário mínimo. Tem gente que ganha o salário mínimo que está conseguindo se manter com um nome muito mais limpo do que quem ganha muito, porque não é sobre quanto você ganha, é sobre como você está configurado para lidar com dinheiro. Gente, isso é muito importante, porque não adianta você ganhar dinheiro, mas você tem uma configuração de dívida dentro de você. Quando eu falo que prosperidade é um alinhamento, é sobre isso, porque tem pessoas que aprendem a ganhar dinheiro, mas elas não aprendem a sustentar. Elas não aprendem a ter uma relação saudável com o dinheiro, né? E quando você não alinha isso, você se torna a pessoa que ganha dinheiro, mas também na mesma proporção gasta muito dinheiro, perde muito dinheiro e acaba fazendo dívidas. Porque você não está configurado para sustentar, você está configurado para ganhar. São competências diferentes. Eu já comentei sobre isso, que fizeram perguntas para mim. Eu vou começar a fazer mais caixinhas de perguntas. Depois vocês sempre dão uma olhada, porque eu respondo umas dúvidas que vocês têm lá. Tem uma pessoa que perguntou, por exemplo, recentemente, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro, né? Como é que eu faço para cobrar mais? São perguntas que as pessoas me fazem. E, gente, você tá programado para sustentar isso? Porque cobrar mais caro não é só você colocar um preço. As pessoas pensam, não, eu vou cobrar mais caro, eu só vou colocar um valor ali e vai estar tudo certo. Negativo. Como é que internamente você sustenta aquele valor? Você acredita que o teu trabalho vale isso? Se alguém vier falar, comprar com você e falar que não tem dinheiro, você sustenta esse valor? Ou você começa, não, porque eu faço mais barato para você, você sustenta? Vocês estão entendendo que não é sobre o dinheiro? As pessoas pensam que tudo se resume a dinheiro. Não, o dinheiro ele é o final. O que tem antes do dinheiro? Como é que você se sente com relação ao dinheiro? E antes disso, como é que você se sente com relação a você? Por que você tem medo do teu poder? O que você tem medo que as pessoas vejam? O que você tem medo que as pessoas não gostem em você? O que pior pode acontecer se as pessoas verdadeiramente veem quem você é? O que pode acontecer de pior? Se você não se fez essas perguntas, está na hora de você se fazer, para você entender o porquê que você não se permite ser você e por que você não se permite ter a prosperidade que você merece. Porque o meu trabalho é muito sobre isso. Eu ajudo as mulheres a se conectarem com elas.
para poder confiar em si mesmas, se permitirem ser vistas, para acessar o poder que elas realmente têm, para assim ganhar dinheiro. Porque o dinheiro não é só atitude. As pessoas chegam para mim achando, pera, eu tô fazendo pouco. Às vezes a pessoa tá fazendo muito, mas tá fazendo errado. Por quê? Tá querendo ser outra pessoa. E quando você tá tentando viver a vida de outra pessoa, viver como outra pessoa, tendo medo de ser você, amado, vai travar. O dinheiro vai ser aquela coisa que você vai fazendo, vai cansando, e o dinheiro não vai vir. Deixa eu ver aqui. Uma delas sou eu, um salário mínimo, sempre positiva, é a minha conta. Olha que maravilha. É sobre isso, gente. Prosperidade, primeiramente, não é sobre quanto você ganha. É como você lida com o dinheiro. Porque você pode fazer... Tem gente que ganha um salário mínimo que lida muito mais com quem ganha 50 mil. Porque é a cabeça para lidar com o dinheiro. Porque não é sobre só quanto você ganha, é como você lida. São competências, como eu falei, são áreas diferentes. Porque tem gente que não tem a vontade de ter mais dinheiro, gente. Não tem essa ambição. E é real. Você pode falar, não, pera, é bobagem. Não é bobagem. Vocês têm que entender quanto você está programado para ganhar. Gente, já parou pra pensar nisso? O quanto a tua mente acredita? O quanto você acredita que você pode ganhar de dinheiro? Já parou para pensar nisso? É o que a gente chama de termostato financeiro, muitas vezes, né? O quanto você está alinhado com o dinheiro. Tem gente, meus amores, que está alinhado com os bilhões. Tem gente que está com milhões. Tem gente que está com 80 mil, 50 mil, 30, 20, 10, 7, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil. Em que teto você está? Qual é o teu teto? Porque esse teto, ele não define quem você é, mas ele define o quanto você acredita que você pode ganhar. E às vezes, algo mais perigoso que tem por trás, que é quanto você acredita que você merece ganhar. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vamos lá. Hora de revelações de pérola. Tinha uma época que eu ganhava no máximo com as terapias, tá? Uns 300 a 400 reais no mês. Eu fazia outros trabalhos, óbvio, né? Porque eu não comecei sendo só terapeuta, como eu falei, eu trabalho com acessórios, eu faço outras coisas também, fazia outros trabalhos a nível de marketing digital, de criação de artes e tal, eu fazia esse tipo de trabalho mais. Mas com as terapias, eu conseguia no começo, acho que uns 400, 300 reais, quando eu comecei a fazer com mais constância, e era muito sofrido fazer esse dinheiro, era muito difícil fazer esse dinheiro. E caramba, hoje eu olho, eu falo como eu achava que o meu trabalho valia pouco naquela época. Eu realmente achava que o meu trabalho valia muito pouco. Eu cobrava, tipo, vai 100 reais a sessão, sabe? Às vezes ainda fazia desconto, porque eu tinha medo de perder cliente. E, nossa, como eu desvalorizava o meu trabalho naquela época. E era muito difícil fazer dinheiro e ter cliente. Só que hoje, olhando para trás, em perspectiva de tudo, analisando, tendo o conhecimento que eu tenho, e hoje eu sabendo fazer dinheiro, porque hoje eu sei fazer dinheiro, eu olho e eu falo, gente, a raiz de tudo é, eu não achava que o meu trabalho valia. Eu não achava que eu era capaz o suficiente. Eu não me achava merecedora de ter mais, porque eu achava que sempre faltava. Eu achava que sempre faltava. Sempre faltava. E para pensar que hoje uma das minhas mentorias é 5 mil reais. E não é sobre o preço que essa mentoria vale, entenda. Porque ela vale isso, eu entrego. Mas o que eu tive que fazer para me convencer que ela valia esse preço. E tem coisas maiores do que isso de valores? Sim. Mas a questão não é quanto eu cobro, é quanto eu sustento esse valor. Porque se eu não sustento esse valor, eu não consigo encontrar a pessoa que compre. E se eu consigo encontrar a pessoa que compre, a pessoa sai frustrada porque ela fala, não sustentou. Porque se eu internamente não falar, não, isso vale, eu sustento, isso é bom, eu garanto, eu sei, mesmo que eu consiga vender, vai dar problema. Porque não é aquilo, sou eu crio aquilo. Quando você entende que você que cria o dinheiro, você que é responsável por fazer o dinheiro, a prosperidade, você é responsável por manter os seus relacionamentos, você entende uma coisa muito importante,
A qualidade das coisas que tem na minha vida depende de como eu lido comigo primeiro. Se eu estou lidando bem com as coisas, vai ser mais fácil para eu manter bons relacionamentos, manter dinheiro, aumentar, enfim, tudo. Principalmente da forma como eu confio em mim, da segurança que eu tenho. Em contrapartida, quanto mais insegura eu estiver, quanto mais difícil foi para eu me olhar no espelho e ver o meu valor, mais difícil vai ser para eu cobrar esse valor de outra pessoa. De eu pedir um aumento, de eu aumentar o valor do meu serviço, de eu cobrar o quanto o meu trabalho vale, porque eu não reconheço. Se você é das pessoas que estão buscando que os outros valorizem você, te deem o valor que você merece, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja no que for, chegou a hora de você entender que enquanto você não se valorizar como merece, ninguém vai te dar o valor que você quer. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Quando você coloca um valor, eu falo o seguinte, quando você entende qual é a tua posição, você não deixa ninguém te tirar de lá. O valor é sobre você entender qual é a tua posição, o quanto eu valho. Eu brinco com as minhas amigas, né? Eu falo, gente, eu sou uma mulher de manutenção cara. Eu falo, eu sou porque eu gosto de coisa boa. Eu gosto de coisa boa. E eu assumo isso pra mim sem vergonha. Eu gosto de coisa boa. Eu gosto de uma vida boa. E uma vida boa não é necessariamente você falar pérola, esbanjar dinheiro. Pra mim, não é. Pra mim, eu gosto de coisas boas, de comer bem, de ir em lugares legais. E não necessariamente lugares que você poderia ostentar. Para algumas pessoas, a minha vida é uma ostentação. Pra mim, ela é simplesmente a minha vida. Por quê? Porque eu vivo do jeito que eu quero, eu vivo tranquila, eu sou uma pessoa muito caseira. Então, eu prezo pra ter o bom e o melhor dentro da minha casa. Pra ter perfumes que eu gosto muito, maquiagem, como vocês viram no final de semana, eu nem mostrei. Eu comprei maquiagens maravilhosas, comprei coisas muito boas, porque eu gosto de coisas pra mim, pra cuidar de mim, pra eu ir em lugares legais. E tem algumas coisas que eu faço pra mim que a Pérola de alguns anos atrás acharia uma bobagem. Não porque eu não queria, mas porque achava, por que eu vou gastar dinheiro com isso? Isso é caro. Não vale a pena. Eu entendi muito isso que era. Não é que eu não queria. Antigamente eu desdenhava algumas coisas, não era porque eu não queria viver aquilo. É porque, como eu não tinha dinheiro para comprar aquilo e eu achava que talvez eu nunca fosse ter, eu achava que aquilo não importava, que não era legal, que não era bom o suficiente. Só que depois, quando eu comecei a aumentar o meu valor pessoal, eu entendi, eu quero realmente viver aquilo. E eu me permiti falar, não, eu não só quero, como eu me permito viver aquilo. Você tá se permitindo? Olhar e falar, não, eu quero. Primeiro, assumir o que você quer pra você. Mesmo que você ache supérfluo, mesmo que você ache bobo. Porque aí começa. Porque às vezes você tem medo de viver, porque você pensa, o que se eu viver isso aqui, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou fútil. Vão achar que eu mudei. Gente, eu gosto muito de maquiagem. Eu tinha vergonha de trazer as coisas que eu comprava. Hoje eu ainda trago algumas coisas, vou trazer mais coisas assim quando eu tenho vontade, mas eu gosto tanto. E eu tinha medo de compartilhar algumas coisas, às vezes porque eu achava bobo, às vezes porque eu achava supérfluo. Só que isso sou eu. E se eu tento me editar para caber na vida do outro, eu já não tô sendo eu. E eu não estou me colocando na posição de merecedora. Sabe? Você reconhece a tua própria trajetória de conquistas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A primeira mudança minha foi o meu cabelo grisalho. Falaram que não combina com você. Mas eu. Peraí. Mas eu. Deixa eu ver aqui que eu não entendi. Banquei isso, mas eu banquei. Banquei, mas eu banquei isso. E é sobre isso. A vida não é sobre agradar os outros, é você banca. Você banca quem você quer ser. Gente, essa é a chave. Você banca. Eu falo o seguinte, você sustenta, né? Você segura. Eu gosto de falar, mas é isso. Você segura. Você segura esse visual, esse look, porque não é sobre o que o outro vai falar. Gente, eu tenho cabelo crespo. Hoje eu tô com o meu turbante, mas eu tenho black. Eu tô com o meu black solto
Eu acho que já faz uns 10 anos. Pouco mais de 10 anos. Eu tenho que ver, mas acho que faz pouco mais de 10 anos. Mas a transição para fazer esse black foi uma transição, não foi uma decisão do dia para a noite. Não foi assim. Não lembro se eu já contei essa história, mas eu vou contar aqui porque eu acho legal, porque o cabelo é muito emblemático por uma mulher. Oi, sua linda! Bom te ter aqui. Amei te conhecer no sábado, hein? Bom te ter aqui, Mari. Papo cabeça, aqui é assim. Aqui a gente tem esses papos assim. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Obrigada, Terezinha, por achar lindo. Eu tenho meu cabelo crespo há uns 10 anos, mas para eu assumir esse cabelo, eu levei mais de um ano para fazer isso, porque foi um processo de aceitação pessoal. Eu tinha cabelos com química desde muito nova. Eu fiz permanente afro, eu alisei o cabelo e eu não gostava. Eu realmente não gostava do meu cabelo natural. Mesmo assim, eu não gostava dele do jeito que ele era. O meu pai ele tem cabelo natural, a minha mãe alisa o cabelo desde sempre, né? Desde que eu me conheço por gente, minha mãe alisa o cabelo. E quando eu tive cabelo natural, quando eu era muito pequena, tem fotos, inclusive, de pérola de blequinho. E depois, quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, daí começaram as químicas para cuidar melhor do cabelo e tudo mais, né? Quem tem cabelo crespo sabe que cuidar de cabelo crespo no Brasil ficou fácil nos últimos 10 anos. Mas antes disso, você não achava creme, você mal achava pente. Tudo que você achava disso, pelo menos em São Paulo, era tipo perto da Galeria do Rock naquela região, porque não tinha as farmácias, perfumaria, não tinha nada pensado para esse tipo de cabelo, só para o cabelo liso e malemar e o cacheado. E aí, quando eu entrei na faculdade, nossa, gente, eu tô voltando no tempo aqui com vocês. Para quem não sabe, eu sou formada pela USP, né? Quando eu entrei na faculdade, eu parei de alisar o meu cabelo. Eu comecei a usar trança, muitas tranças. Então, eu passei nos primeiros anos do meu curso fazendo tranças de todos os tipos de cores, porque eu sempre gostei de cor, como eu falei pra vocês. Então era trança colorida da Compal, era trança roxa, trança azul, trança loira, tudo de quanto é tipo. Só que chegou um momento, e eu tava com uma cabeleira maravilhosa, e ela tinha cabelos lindos naturais, a Luciana, lindo, lindo, lindo. Eu olhava, eu achava aquilo tão bonito, que eu falei pra ela, uma hora eu vou soltar. Ela era minha transista. Uma hora eu vou soltar. E ela falou pra mim, cara, ela solta, vamos soltar esse cabelo? Vamos fazer isso? E ela me incentivou, mas eu não tinha coragem. Daí, um ano, eu só vi o meu cabelo natural quando eu soltava as tranças, quando eu ia lavar o cabelo da troca para outra. E eu ia me habituando àquilo, era muito estranho. Mas eu queria testar aquilo. Até que um dia eu falei, não, hoje eu vou. E eu ia fazer a trança. Eu tava com o cabelo, gente, juro, meu black tava deste tamanho. E eu tinha que ir no médico aquele dia. Eu falei, não, eu vou lá e eu vou no médico e vou no cabeleireiro. E eu tava com aquele cabelo e naquele dia eu falei, hoje eu consigo sustentar e levar para casa. Hoje eu consigo. E foi um momento muito assim, porque eu me vi, eu gostei. Era estranho ver aquela mulher com aquele black, mas eu gostei. Só que também teve a reação de quem não gostou. A minha mãe, por exemplo, ela demorou anos para me acostumar assim, porque por ela eu continuaria alisando o cabelo. A minha mãe. Então pensa quanto isso doeu um pouquinho em mim. De que a sua mãe fala, olha, eu preferia do outro jeito, mas é assim que você quer ser. Mas independente do que a minha mãe falou, eu falei, eu quero ser assim. E eu sustentei isso, porque era mais importante o que eu queria para mim do que a opinião da minha mãe, que é uma pessoa que eu realmente valorizo muito. O meu pai me deu todo o apoio, porque meu pai sempre quis que eu deixasse meu cabelo natural que nem o dele. Inclusive, meu cabelo é muito parecido com o do meu pai. E foi anos de eu trazendo isso e cada vez mais entendendo que é isso. Eu amo meu cabelo natural. O meu cabelo natural foi uma estratégia de aceitação para mim. E hoje eu amo, não me vejo alisando meu cabelo novamente, amo usar os meus turbantes, mas foi um processo de aceitação de quem eu sou. E eu demorei um pouco mais nessa história porque eu queria trazer para você. Você tá fazendo seus processos de aceitação? Porque não precisa ser tudo de uma vez, gente. Quando você perde o medo, não é que você vai perder ele de uma vez, você faz uma escolha e você vai testando essa escolha. Deixa eu ver aqui. Eu acho lindo. Deixa eu ver a Mari aqui. Eu acho que na vida adulta precisamos sustentar escolhas pelo nosso bem ao nosso favor. O prazer foi meu. Com certeza irei aprender muitas coisas com você aqui. Foi lindo te conhecer no sábado. Seja muito bem-vinda. E sim, quando a gente está na vida adulta, gente, a gente precisa aprender a sustentar as escolhas pelo nosso bem e ao nosso favor. E mais do que isso, eu acho que quando a gente chega na vida adulta, a gente tem que aprender a ser nós mesmos sem o olhar de outra pessoa. Sem deixar que o olhar de outra pessoa nos defina.
Porque nós crescemos sobre o olhar de outra pessoa. Nós fomos moldados pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelas figuras de autoridade, os avós, os tios. E quando a gente chega na vida adulta, a gente tem que entender, sem esses olhares, quem eu sou. Ou quem eu quero ser, independente desses olhares. Acho que essa é a parte mais difícil da vida adulta, é você aprender a desagradar. É você aprender a desagradar para você simplesmente ser você. E acho que esse é um dos maiores desafios que poucas pessoas falam. Porque quando você tenta continuar sendo o que esperam de você, e esse o que esperam de você não compactua com quem você é, as coisas dão muito errado. E eu falo isso porque às vezes o que a tua família espera de você é quem você é. Daí fica mais fácil viver. Mas quando o que a tua família quer não compactua com quem você é, aí é um pouquinho mais complicado. Mas também é possível. Mas também é possível, mas você tem que aprender a sustentar isso. Vamos ver aqui. Eu também tinha o cabelo grisalho por volta dos 30. Também demorou até que eu falei que chega, né? É sobre isso. É sobre sustentar decisões, gente. Não é sobre o outro, é sobre o que é melhor para nós mesmos. E o que é melhor para você hoje? Se você tá com medo de ser vista, é hora de você começar a entender o que é melhor para você. Porque a gente só começa a vencer o medo de ser vista quando a gente aceita que eu quero algo maior do que eu vivi hoje e eu estou disposta a pagar o preço para viver isso. Porque quando você não tem algo que te motive, você não vai sair daí. E você não vai esperar a vida, você ficar segura, porque isso não vai acontecer. Eu tava aqui falando, você viu falando do pessoal do evento, que foi o sábado, eu fui na Beauty Show, uma feira maravilhosa, fiz compras maravilhosas. E também assisti palestras incríveis dos maiores nomes da maquiagem do Brasil. E eu assisti palestras maravilhosas. Eu vou falar de uma das palestras, que é a palestra da Bruna Tavares. Para quem não conhece, Bruna Tavares é um dos maiores nomes do mercado nacional de maquiagem, que ela tem ABT. E ela tem é um império de maquiagem que já tá pra fora, né? E ela fez recentemente, no final do ano, ela lançou uma parceria dela com a Coca-Cola. A maior, assim, linha de maquiagem que a Coca-Cola já fez em outro país, sabe? Em número de produtos, a primeira com uma marca nacional. Então, foi uma grande questão para o mercado. E ela trouxe um relato contando um pouco sobre isso, que quando ela foi apresentar a proposta para a Coca-Cola, ela estava muito insegura. E ela disse, você acredita que eu não me sinto inteligente? Uma mulher que construiu um império. Uma mulher que construiu um império da maquiagem, que é conhecida, está sendo conhecida no fora do país, disse que muitas vezes ela não se sentia inteligente, ela não se sentia confiante. Mas no dia que ela fez a proposta para a Coca-Cola em inglês, foi uma das vezes durante o trabalho dela que ela sentiu, nossa, eu sou realmente boa no que eu faço. Uma mulher que construiu um império disse isso. E você tá esperando se sentir segura para fazer? Para acontecer? Para ganhar dinheiro? Você tá vendo como a conta não fecha? Se você esperar ficar segura, você nunca vai ficar segura. Porque a segurança se constrói e mesmo durante você tendo já uma vida consolidada, mesmo que você seja muito boa no que você faz, tem momentos que a insegurança vai vir. E o que vai segurar não é você se sentir confiante o tempo todo, mas é você entender que você tem um propósito. E que esse propósito é maior do que qualquer insegurança que você pode ter. E que por esse propósito você vai vencer o medo de ser vista. Você vai vencer o medo de falar uma bobagem, porque é mais importante falar uma bobagem do que não fazer. É mais importante correr o risco do que nunca se permitir viver o sonho. É mais importante você errar do que você chegar lá e falar, caramba, eu não fiz. Se eu tivesse feito, o que teria acontecido? E pior do que essa pergunta é quando você vê uma outra pessoa que fez o que você queria fazer e você vê que deu certo. E você fala, e se fosse eu? Até quando você vai se permitir não ser vista para ficar segura à custa do teu sonho? À custa do relacionamento que você quer viver, do faturamento que você quer ter, da família que você quer construir, do bem-estar dos teus filhos? Até quando você vai se permitir não ser vista em troca da vida incrível que você pode viver? Porque a vida incrível, ela tá depois do medo de ser vista, gente. Não tem como. E eu posso falar porque quanto mais eu me permito ser vista, porque são camadas, tá?
Quanto mais eu me permito ser vista, mais a prosperidade chega a mim. E também tem uma contraparte muito interessante, mais eu ajudo pessoas a também terem uma vida mais próspera. Porque eu ajudo pessoas a verem o que antes elas não viam. Então, essa live do Alta Frequência para Prosperar é sobre isso, é sobre você olhar para você. Todas as segundas eu venho aqui, meio de meio, para a gente ter esse papo, para a gente trabalhar essa alta frequência para prosperar. E eu queria lembrar para você, se você quer ter um primeiro passo para se conectar com isso, para se conectar com a tua prosperidade, manda para mim o eu quero aqui abaixo ou no privado, porque a gente pode, eu abro semanalmente 3 vagas apenas da minha sessão de diagnóstico gratuita, para fazer uma avaliação. Eu abro 3 porque a minha agenda é isso, gente. Então, manda, porque não é todo mundo que consegue na semana. Depende muito da minha agenda mesmo. Então, vai lá que você ganha um diagnóstico gratuito para entender um primeiro passo para você se conectar. E tem uma coisa muito importante. Mensalmente, eu faço tratamentos de ativação de prosperidade coletivos. Geralmente nos portais. Nessa semana que começa o portal 66, eu vou fazer mais um grupo, que é o grupo para ajudar você a ativar a prosperidade. E como bônus, só para quem quiser, eu vou ter um grupo fechado, onde diariamente eu vou enviar mensagens para ajudar você a entender como você sustenta a prosperidade na sua vida. Você se abre e você sustenta. Então, é um tratamento completamente offline, onde eu vou ativar a energia das pessoas que estão nesse tratamento para limpar bloqueios e atrair prosperidade, e tem esse alinhamento. E eu dou esse grupo porque não adianta mexer na tua energia se você não mudar a tua consciência. A prosperidade não fica. Mas é isso, meus amores. Qualquer coisa vocês me procuram. Foi um prazer estar com vocês aqui e bora começar essa semana com alta frequência para prosperar. Porque quando você perde o medo de ser você, coisas incríveis acontecem na sua vida. Não adianta você ter muito conhecimento. Você já está cansada de ter conhecimento. Agora é hora de você saber como é que você aplica isso na tua vida prática para ter a prosperidade que você merece. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Um beijo, meus amores, e a gente se vê aqui durante a semana nos conteúdos diários, lá também nos stories. E eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá nos stories, tá? Eu vou fechar aqui, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, então quem tiver dúvida, corre lá para fazer a sua pergunta. Um beijo!